A poeira vermelha subia em nuvens sob as botas de Lúcio, um homem de 35 anos, que caminhava com a confiança de quem já desafiara o destino 1000 vezes. A lanchonete abandonada na periferia de uma cidadezinha no interior de São Paulo era o ponto de encontro. Um esqueleto de concreto com janelas quebradas e o cheiro de graxa impregnado nas paredes. O calor do fim de tarde era sufocante, o ar pesado com o zumbido de moscas e o chiado de um rádio velho, mal sintonizado, cuspindo estática. Lúcio, com sua jaqueta de couro gasta e uma cicatriz fina sob o olho esquerdo, sentava à mesa, os dedos tamborilando um mapa rabiscado. Ele era o cérebro da gangue, um assaltante de bancos que não acreditava em sorte, Deus ou arrependimento, apenas no dinheiro. Mas às vezes, quando ninguém via, seus olhos vagavam como se procurassem algo que ele enterrara há muito tempo. A gangue estava reunida. Clara, 30 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, olhos azuis cortantes, checava a munição de sua pistola com precisão cirúrgica, a calma dela contrastando com a tensão no ar. Beto, 27, cabelo preto bagunçado e olhos castanhos, inquietos, limpava o volante de uma van roubada, murmurando sobre o calor. Pedro, 40, um gigante de pele morena e barba rala, testava a força de um taco de beisebol, o som ecoando como trovão. Hoje é o dia, Lúcio disse, a voz firme cortando o silêncio. Banco do centro, entrada pelos fundos, saída em 5 minutos, sem erros. Clara assentiu, mas Beto hesitou, coçando a nuca. E se tiver segurança armado? Lúcio sorriu, frio. A gente cuida. O assalto começou como planejado. Às 7 da noite, a van parou nos fundos do banco. A rua deserta sob a luz fraca dos postes. Lúcio liderava, máscara cobrindo o rosto, a adrenalina pulsando. Clara desativou o alarme, Pedro arrombou a porta e Beto ficou na van, o motor ligado. Dentro, o cofre cedeu rápido, notas empilhadas em mochilas. Mas então, um segurança apareceu, um homem de meia idade, arma na mão, gritando para pararem. Beto, em pânico, atirou antes que Lúcio pudesse reagir. O segurança caiu, o sangue manchando o chão, os olhos abertos em choque. Lúcio congelou, o som do tiro ecoando em sua cabeça. Pela primeira vez ele sentiu algo além da adrenalina. Um peso no peito, como se o ar tivesse sumido. "Corre!" Clara gritou, puxando-o. Eles fugiram, a van voando pelas ruas, sirenes ao longe. Lúcio, no banco de trás, não conseguia tirar os olhos do retrovisor, como se o segurança estivesse lá, encarando-o. Foi um acidente, Beto murmurava, as mãos tremendo no volante. Pedro, calado, apertava o taco com força. Lúcio não respondeu. O cordão de ouro que usava no pescoço. Um presente de sua irmã, anos atrás, parecendo mais pesado. A polícia estava perto, os faróis piscando no horizonte. "Pra mata!" Lúcio ordenou, apontando para uma estrada de terra que levava a uma floresta densa, onde a poeira vermelha engolia os pneus. A mata era um labirinto de árvores tortuosas e sombras que pareciam se mover. A van ficou para trás, atolada, e a gangue correu, galhos rasgando as roupas. O som das sirenes diminuiu, mas o medo cresceu. Foi quando encontraram o velho, um ex-bandido, que vivia como eremita, parado em uma clareira. Magro, com cabelo branco ralo e olhos fundos, ele segurava um cajado, a voz rouca como folhas secas. "Vocês estão encrencados", disse, quase rindo. "Mas eu sei um jeito de escapar." Lúcio franziu a testa, cético, mas Clara o cutucou interessada. "Que jeito?" perguntou ela. O velho apontou para o fundo da mata, onde uma trilha levava a uma encruzilhada. "Um pacto, lá na encruza, sob a lua. Mas tem um preço." Lúcio riu, achando que era lorota, mas o olhar do velho o fez engolir seco. Beto, ainda abalado, balbuciou sobre não querer morrer preso. Pedro, quieto, assentiu, como se já conhecesse a história. "Tá, velho", Lúcio disse. O ceticismo, lutando com a pressão das sirenes distantes.
Mostra o caminho. A gangue seguiu, o vento começando a uivar, as árvores se curvando como se observassem. A encruzilhada surgiu à frente, um cruzamento de terra vermelha sob a luz prateada da lua. E Lúcio sentiu um arrepio, como se a mata soubesse o que viria. O cordão no pescoço pesava mais, e ele se perguntou por um segundo se estava cometendo um erro. A encruzilhada parecia viva, a terra vermelha pulsando sob a luz prateada da lua. Árvores tortuosas cercavam o cruzamento, seus galhos se entrelaçando como mãos em oração, e o vento uivava, carregando sussurros que Lúcio tentava ignorar. Ele seguia o velho eremita, sua jaqueta de couro rasgada pelos espinhos da mata, o cordão de ouro no pescoço mais pesado a cada passo. Clara, com sua pistola na cintura, mantinha os olhos estreitos, desconfiada, enquanto Beto tremia. O rosto, pálido desde o tiro que matara o segurança, Pedro, o gigante, caminhava em silêncio, o taco de beisebol pendurado no ombro, mas seus olhos dardejavam para as sombras. Lúcio, apesar do ceticismo, sentia o ar mais frio, como se a mata os observasse. O velho parou no centro da encruzilhada, cravando o cajado na terra. "Aqui é o lugar", disse a voz rouca, os olhos fundos brilhando como brasas. Ele tirou um pano sujo do bolso, revelando velas pretas e um frasco com um líquido escuro. "O pacto exige um preço, algo que importe." Lúcio riu nervoso. "Velho, isso é papo furado. Quer dinheiro?" O eremita não sorriu, apenas apontou para o céu, onde a lua parecia maior, quase sangrando. Clara cutucou Lúcio. "A polícia tá na nossa cola. Se tem chance, é agora." Beto, a voz trêmula, concordou. "Eu não volto pra cadeia." Pedro apenas assentiu como se soubesse algo que não dizia. O ritual começou. O velho acendeu as velas, as chamas dançando contra o vento, e desenhou um círculo na terra com o líquido que fedia a ferro e podridão. "Cada um dá algo", instruiu. Lúcio, ainda cético, arrancou o cordão de ouro do pescoço, um presente da irmã que ele não via há anos, e jogou no círculo. "Pronto." Clara hesitou, então fechou os olhos, sussurrando sobre uma memória de sua mãe, a única que a mantinha sã. Beto, quase chorando, prometeu nunca mais ver sua filha, sua voz quebrando. Pedro, com um grunhido, confessou um segredo sombrio, algo sobre um crime antigo, e cuspiu na terra. O velho sorriu, os dentes amarelados, e entoou palavras que Lúcio não entendeu, como um coro de vozes presas no vento. As chamas subiram, o círculo brilhou, e Lúcio sentiu um frio cortante, como se algo o tocasse. De repente, tudo parou. O vento cessou, as velas se apagaram, e o velho sumiu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. "Que porra foi essa?" Lúcio murmurou, mas Clara já corria, sinalizando para seguirem. Eles voltaram à van, que milagrosamente pegou. A polícia que estava perto não os encontrou, como se um véu os escondesse. Na estrada, o alívio durou pouco. Lúcio, no banco de trás, fechou os olhos e viu o segurança, o sangue escorrendo, o olhar fixo nele. Ele acordou gritando, o coração disparado, o pescoço vazio sem o cordão. "Foi só um sonho", disse a si mesmo, mas sua voz tremia. A gangue se escondeu em uma casa abandonada, com tábuas quebradas e o cheiro de mofo. Clara, que sempre falava, agora estava calada, os olhos vidrados. Beto ria sozinho, um som seco, como se respondesse a alguém invisível. Pedro, inquieto, murmurava sobre vozes na mata. Lúcio tentou manter o controle, contando o dinheiro do assalto, mas algo estava errado. Ele encontrou o relógio do segurança em seu bolso, o tic-tac alto demais, embora jurasse não tê-lo pegado. "Quem colocou isso aqui?" gritou, jogando-o contra a parede, mas ninguém respondeu. Clara o encarou fria. "Tá ficando nervoso, Lúcio?" Beto riu mais alto, e Pedro apertou o taco, os olhos fixos na escuridão além da janela. A tensão cresceu. Lúcio tentou dormir, mas os pesadelos voltaram mais vívidos. Ele era o segurança, sentindo a bala rasgar o peito,
O chão frio contra a face, a vida escapando. Acordou com um grito, o corpo encharcado de suor, e viu Clara o observando como se soubesse algo. Ele se levantou, o relógio de volta ao bolso tic-taqueando. Ao lavar o rosto em uma torneira enferrujada, notou uma marca na pele do braço, um símbolo estranho, como o círculo da encruzilhada pulsando como uma queimadura. Ele esfregou até sangrar, mas a marca ficou. "Isso não tá certo", murmurou, o ceticismo rachando. Beto, ainda rindo, apontou para a janela, onde as sombras pareciam dançar. Pedro, com a voz rouca, disse: "A gente deu algo que não devia." Lúcio sentiu o peso no peito crescer, como se o segurança estivesse ao seu lado, respirando. Ele olhou para a gangue, agora estranhos, e soube que o pacto não os salvara, os condenara. A casa rangeu, e o tic-tac do relógio ecoou como um coração que não parava, prometendo que o pior ainda estava por vir. O tic-tac do relógio do segurança parecia seguir Lúcio, mesmo quando ele o jogava fora. A casa abandonada onde a gangue se escondia rangia como se estivesse viva, as tábuas das janelas vibrando com o vento que uivava lá fora. Lúcio esfregava a marca em seu braço, o símbolo da encruzilhada agora mais escuro, como uma tatuagem que sangrava. Sua jaqueta de couro estava jogada no canto, a cicatriz sob o olho esquerdo pulsando com o cansaço. Ele tentava manter a gangue unida, mas o ar estava pesado, carregado de desconfiança. Clara, sentada em um sofá mofado, não falava há horas. Os olhos azuis fixos no vazio, a pistola no colo. Beto ria baixo, os olhos castanhos vidrados, como se ouvisse piadas que ninguém mais escutava. Pedro segurava o taco de beisebol, o corpo tenso, murmurando sobre vozes que vinham da mata. "Precisamos de outro golpe", Lúcio disse, a voz rouca, apontando para o dinheiro do último assalto, espalhado sobre uma mesa quebrada. "Um armazém, saída rápida, dinheiro para sumir." Clara ergueu o olhar, frio. "Sumir? Tu acha que a polícia é o problema?" Beto riu, um som seco que fez Lúcio cerrar os punhos. Pedro, normalmente calado, grunhiu: "A gente tá marcado. Desde a encruza." Lúcio ignorou, mas o relógio estava de volta no bolso, o tic-tac ecoando em sua cabeça. Ele o jogou no chão, pisando até o vidro rachar, mas o som não parou. Ele viu o segurança nos cantos da casa. Um vulto na escada, um reflexo na janela. Sempre com os olhos abertos, acusadores. O plano para o armazém foi traçado às pressas. À meia-noite, a gangue partiu em uma van nova, roubada, o motor rugindo pela estrada de terra. Lúcio sentia o peso no peito, como se o segurança estivesse ao seu lado, respirando. No armazém, um galpão de metal enferrujado cercado por mato alto. O plano era simples: arrombar, pegar caixas de eletrônicos, fugir. Mas a tensão explodiu antes mesmo de começarem. Clara acusou Beto de esconder dinheiro, apontando a pistola. "Eu vi tu mexendo na mochila", gritou. Beto, rindo, negou, mas seus olhos brilhavam com algo errado. Pedro, sem aviso, avançou, sobre Beto, o taco erguido. "Tu tá falando com eles, né? As vozes." O caos tomou conta. Lúcio tentou intervir, mas viu o vulto do segurança novamente, parado na entrada do armazém, o sangue escorrendo do peito. Ele piscou, e o vulto sumiu, mas o grito de Clara o trouxe de volta. Pedro acertou Beto com o taco, o som do crânio rachando cortando a noite. Beto caiu, o sangue manchando o chão, o riso finalmente silenciado. Clara recuou, a pistola tremendo. "Pedro, seu louco!" Lúcio agarrou Pedro, mas o gigante o empurrou, os olhos selvagens. "Ele ia nos entregar. As vozes disseram." Lúcio sentiu o mundo girar, o tic-tac do relógio voltando agora mais alto como um coração. Ele olhou para o bolso. O relógio estava lá, intacto, brilhando sob a luz fraca. "Parem!" Lúcio gritou, mas Clara já corria, abandonando as caixas. Pedro, ofegante, largou o taco, o rosto pálido. "A gente deu errado na encruza."
murmurou. Lúcio, com a arma na mão, sentiu a marca no braço queimar. Ele pensou na infância, na irmã mais nova que jurou proteger, mas abandonou por dinheiro. Viu o rosto dela aos 10 anos, chorando quando ele partiu. A culpa o acertou como uma bala, e ele entendeu. O pacto não era sobre o cordão. Cada um deu algo que os ligava às suas vítimas. E o seu preço era mais profundo. Sua humanidade, sua alma. No armazém, o silêncio era pior que os gritos. Lúcio pegou uma caixa, mas o peso parecia errado, como se carregasse o corpo do segurança. Ele abriu e o relógio estava lá, tic-taqueando, o vidro limpo, sem rachaduras. Ele o jogou contra a parede, mas o som continuou. Agora dentro dele. Clara voltou, o rosto duro. Isso é tua culpa, Lúcio. O pacto foi ideia tua. Ele quis responder, mas a voz falhou. Pedro, ainda parado, olhava para o corpo de Beto como se visse algo além. As vozes estão rindo, disse, antes de sair cambaleando para a escuridão. Lúcio e Clara fugiram na van, o armazém ficando para trás, mas o tic-tac o seguia. Na estrada, Clara o encarou, a voz fria. Tu sabe o que a gente deu, né? E tu sabe que não vai parar. Lúcio apertou o volante, o braço ardendo. A marca agora pulsando como um segundo coração. Ele pensou no velho, nos olhos fundos, no sorriso que não era humano. A encruzilhada voltou à sua mente. O círculo, a terra, as chamas. Ele sabia que precisava voltar, desfazer o pacto, mesmo que custasse tudo. A van parou em uma estrada deserta e Clara desceu, sem olhar para trás. Boa sorte, Lúcio, disse, sumindo na mata. Ele ficou sozinho, o relógio no bolso, o tic-tac mais alto que nunca. A lua, no céu, parecia observá-lo, e ele sentiu o segurança ao seu lado, o peso de um crime que não podia desfazer. A van parou com um solavanco, o motor tossindo até morrer na estrada deserta. Lúcio ficou sozinho. O silêncio da noite cortado pelo tic-tac do relógio do segurança, que parecia pulsar em seu bolso. Sua jaqueta de couro estava rasgada, a cicatriz sob o olho esquerdo ardendo com o suor que escorria de sua testa. A marca em seu braço, o símbolo da encruzilhada, queimava como brasa e ele a esfregava, o sangue manchando a pele. Clara havia sumido na mata, suas últimas palavras, "Boa sorte, Lúcio", ecoando como uma sentença. Ele olhou pelo retrovisor, esperando ver o vulto do segurança. Mas só havia escuridão. O peso no peito crescia, como se o ar fosse feito de chumbo. Ele dirigiu até uma chácara abandonada, encontrada por acaso, com telhado desabado e janelas quebradas que rangiam com o vento. O lugar fedia a mofo e terra molhada, as paredes cobertas de musgo, sombras dançando como se tivessem vida. Lúcio trancou a porta, mas o tic-tac o seguia, o relógio aparecendo na mesa, no chão, até no travesseiro. Ele o jogava fora, mas sempre voltava. O vidro intacto, os ponteiros girando ao contrário. Os pesadelos eram piores agora. Ele era o segurança. A bala rasgando o peito, o sangue quente, o grito preso na garganta. Acordava gritando, o coração disparado, e via vultos na chácara. O segurança na janela, Beto rindo no canto, Pedro com o taco erguido. Ele piscava e sumiam, mas o medo ficava. Lúcio tentou lembrar quem era antes do crime. Ele viu sua irmã, Ana, aos 10 anos, com tranças e olhos castanhos cheios de esperança, implorando para ele não ir embora. Ele prometera voltar, mas escolheu o dinheiro, a faca, o sangue. A culpa o engolia, e ele pegou o celular, as mãos trêmulas, para ligar para ela. A ligação caiu na caixa postal. A voz de Ana, agora adulta, fria. "Não me procure." Ele deixou o celular cair, o vidro rachando, e soluçou, o som abafado pelo vento que uivava lá fora. A chácara parecia menor, as paredes pulsando, o teto curvando-se como se fosse desabar. Ele verificou a pistola, as balas brilhando, mas sabia que não atiraria em vultos. Na segunda noite, ele encontrou algo no chão da chácara,
Um amuleto de pedra com o mesmo símbolo da encruzilhada, escondido sob uma tábua solta. Ele o pegou, o coração acelerando, pensando que poderia ser a chave para quebrar o pacto. Ele leu histórias em um jornal velho, encontrado na chácara, sobre bandidos que fizeram pactos e escaparam, mas pagaram com a sanidade. Por um momento, Lúcio sentiu esperança, imaginando que poderia voltar à encruzilhada, oferecer algo maior, talvez até se redimir. Ele segurou o amuleto, o frio da pedra acalmando a marca em seu braço, e planejou a volta, o primeiro passo para enfrentar o velho. Mas a esperança durou pouco. Naquela noite, ele viu o velho na chácara, parado na porta, os olhos negros como poços, a voz um coro de sussurros. "Tu achou que o cordão bastava?" disse rindo, os dentes amarelados brilhando. "O preço é tua alma, Lúcio, pedaço por pedaço." Ele sumiu, mas o tic-tac voltou, mais alto como um tambor. Lúcio gritou, atirando contra a porta, a bala ricocheteando no metal. Ele correu para fora, o ar gelado mordendo a pele, e viu pegadas na terra, não suas, levando à estrada. O relógio estava no bolso novamente, o tic-tac sincronizado com seu coração. Ele olhou para o amuleto agora quente e percebeu que não era salvação, era uma isca. Lúcio caiu de joelhos na terra vermelha, a chácara ao fundo rangendo como um animal ferido. Ele pensou em Ana, no segurança, em Beto, em Clara e Pedro, todos quebrados pelo pacto que ele aceitara. A marca no braço pulsava, e ele sentiu segurança ao seu lado, o hálito frio, os olhos abertos. "Eu não queria", murmurou, mas as palavras eram vazias. Ele sabia que a encruzilhada era sua única chance, mesmo que o velho, ou o que quer que fosse, o estivesse esperando. Ele pegou a pistola, o amuleto e o relógio, que tic-taqueava como uma contagem regressiva. O céu estava escuro, a lua escondida, mas a estrada parecia chamá-lo, a poeira vermelha brilhando como sangue. Ele entrou na van, o motor tossindo ao ligar, e dirigiu, o tic-tac preenchendo o silêncio. A encruzilhada o esperava, e ele sentiu o peso de cada escolha, cada crime, cada vida que destruíra. O velho estaria lá, e Lúcio sabia que o preço seria mais do que podia pagar. A van acelerou, a mata engolindo a luz, e ele segurou o amuleto, rezando pela primeira vez para algo que nunca acreditara existir. A van de Lúcio cortava a estrada de terra, a poeira vermelha subindo como fumaça sob os faróis. O tic-tac do relógio do segurança ecoava no silêncio, mais alto que o motor, como se marcasse os últimos segundos de sua vida. Segurava, o volante com mãos trêmulas, a cicatriz sob o olho esquerdo pulsando, o suor escorrendo pela testa. A marca em seu braço, o símbolo da encruzilhada, queimava como fogo, e o amuleto de pedra, apertado em sua mão, estava quente, quase vivo. A encruzilhada o chamava. Um vazio na mata que ele sentia nos ossos. Ele sabia que o velho, ou o que quer que fosse, estaria lá, esperando. O relógio no bolso tic-taqueava, e Lúcio viu o vulto do segurança no retrovisor, os olhos abertos, o sangue pingando. Ele piscou e o assento estava vazio, mas o peso no peito não sumia. A encruzilhada surgiu, mais sinistra que antes. As árvores tortuosas pareciam se curvar, os galhos se movendo sem vento, e a terra vermelha brilhava sob a lua, agora visível, tingida de vermelho. Lúcio parou a van, o motor morrendo com um gemido. Ele pegou a pistola, o amuleto e o relógio, o tic-tac sincronizado com seu coração. A mata estava silenciosa, um silêncio que sufocava, como se o mundo prendesse a respiração. Ele caminhou até o centro da encruzilhada, o mesmo círculo onde o pacto fora feito, agora marcado por cinzas e ossos que não estavam lá antes. "Velho!" gritou a voz rouca, ecoando na escuridão. "Mostra a cara!" O vento uivou e o velho apareceu, não caminhando, mas surgindo como se a terra o cuspisse. Seus olhos eram negros, poços sem fundo, e sua voz era um coro de sussurros,
1000 vozes falando ao mesmo tempo. Tu veio pagar, Lúcio, disse, os dentes amarelados brilhando. Ele não parecia humano. A pele cinzenta esticada, os dedos longos demais. Lúcio ergueu a pistola, mas a arma parecia inútil. Quebra o pacto, exigiu, o amuleto quente na mão. O velho riu. Um som que fez a terra tremer. O cordão não foi nada. Tua alma é o preço, e ela tá quase minha. Lúcio sentiu a marca no braço pulsar, e o relógio no bolso ficou pesado, como se puxasse sua carne. Ele viu o segurança, novamente, parado na encruzilhada, o sangue escorrendo. Mas agora havia outros. Beto, com o crânio quebrado, Clara, com olhos vazios, Pedro, o taco pingando sangue. Você fez isso? Sussurraram, as vozes misturando-se às do velho. Lúcio gritou atirando nos vultos, as balas sumindo na escuridão. Ele caiu de joelhos, o amuleto escorregando, rachando na terra. Eu não queria. Soluçou pensando em Ana, na promessa quebrada, no sangue que manchava suas mãos. O velho se aproximou, o rosto agora uma máscara de sombras. Tua culpa te trouxe aqui. Sempre foi tua.